Abra comigo em Marcos capítulo 14, eu quero fazer uma reflexão breve. Hoje nós tivemos um período de adoração e não sei se o pastor Anderson assistiu minha mensagem pela manhã. Creio que não sei. Não assistiu ou não? Não, né? Está em pecado. Vai assistir. Não, você vai ouvir agora. Porque a mensagem que ele trouxe antes está muito conectado com aquilo que Deus compartilhou ao meu coração e eu compartilhei hoje pela manhã, que está nesse texto de Marcos, capítulo 14, versículos do 3 a 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Diga comigo, ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluias. Queridos, é interessante, a Bíblia, ela faz questão de relatar alguns detalhes que na verdade não são detalhes, para nós são vistos como detalhes, mas que têm uma extrema importância no contexto em que estão inseridos. Sabe, a Bíblia poderia simplesmente citar que Jesus tinha ido à casa de um homem, estava na casa de um homem chamado Simão, e uma mulher veio e quebrou um vidro de perfume caro e derramou na cabeça de Jesus. Até porque a narrativa, a história principal do texto não tem nada a ver com Simão. A história principal do texto tem a ver com a mulher que quebra o perfume e derrama sobre Cristo. Só que no meio da história, Deus faz questão de colocar uma palavra que para muitos é visto como um detalhe, mas não é um detalhe. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E para a gente entender, sabe, o que significa, por que Deus faz questão de citar esse detalhe, para a gente entender a importância desse detalhe, é necessário a gente entender um pouco do que significava, do que representava ser um leproso naquela cultura. O leproso era alguém que era colocado fora da cidade, que era afastado do convívio social. O leproso era alguém que usava uma capa para que de longe as pessoas o identificassem e não se aproximassem dele. O leproso era alguém que os fariseus e os religiosos não queriam estar perto. Mas a Bíblia diz que Jesus não somente estava com o leproso, mas estava sentado à mesa com o leproso. Mesa fala de comunhão, mesa fala de relacionamento. Ninguém senta à mesa com quem não tem uma proximidade, com quem não tem interesse. Sabe, essa palavra não está aqui por acaso. A gente precisa entender, mas o texto diz que Jesus estava sentado à mesa com ele. Jesus sentava à mesa com pessoas naquela época que talvez eu e você, se estivéssemos lá, não sentaríamos. A Bíblia diz que Jesus vai na casa de Zaqueu, que era o maior corrupto da sua época.
E Jesus senta e almoça na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus tem um encontro com uma mulher que estava no quinto marido, à beira de um poço. Jesus sentou com Zaqueu, o corrupto, mas não se corrompeu. Jesus sentou com a mulher, conversou com a mulher à beira do tanque, mas ele não se envolveu com ela. Jesus sentava com os pecadores para pregar para os pecadores, não para pecar com os pecadores. Mas ele se sentava com pessoas que precisavam daquilo que ele tinha. Quando ele diz para aquela mulher que pede água, que ele pede água, ele diz para ela que se ela bebesse da água que ele tinha, ela nunca mais teria sede. Ele sabia que aquela mulher buscava nos relacionamentos, sabe, algo que ela nunca encontraria, que ela só encontraria nele. Ele sabia que aquela mulher estava buscando um nível de satisfação, um nível de felicidade nos relacionamentos que ela só encontraria nele. Quando ele fala da água que ela jamais teria sede, ele estava falando dele mesmo, que ele é a água da vida, que quando ele flui do nosso interior, nós não precisamos de mais nada. Quando nós estávamos cantando aqui, quando nós dizíamos que eu só tenho você, mas do que eu preciso mais do que a presença de Deus? Do que nós precisamos mais do que ter Ele na nossa vida? Nele todas as nossas necessidades são supridas, seja emocionais, seja espirituais, sejam materiais. Nele todas as nossas necessidades são supridas. Jesus, talvez se tivesse hoje, ele sentaria, ele conversaria, ele se aproximaria de pessoas que nós não nos aproximaríamos. Para quê, pastor? Para levar a vida. Para levar a vida que há nele. Tem uma outra palavra, uma outra frase que passa como um detalhe, mas não é um detalhe. Mas o texto registra. O texto diz que o perfume que aquela mulher quebrou e derramou na cabeça de Jesus era muito caro. Por que dizer que era muito caro? Por que não só dizer que era um perfume? Porque só em ungir alguém naquela cultura já era algo diferente. Só o fato daquela mulher ter entrado naquele ambiente já foi um ato ousado. Porque naquela cultura a mulher só podia entrar no ambiente em que os homens estavam se fosse para servir. Naquela cultura era assim. E o fato dela entrar ali já foi um ato ousado. Quebrar um perfume e derramar na cabeça de Cristo foi um ato mais ousado ainda. Agora o texto faz questão de dizer que era um perfume caro. E segundo alguns historiadores do século I, eles dizem que era o perfume mais caro da época. Segundo a história, e o texto vai dizer que custava cerca de 300 denários, que era referente a 1 ano de trabalho daquela mulher. Imagina você pegar 1 ano de trabalho, comprar um perfume e quebrar ele e derramar. 1 ano de trabalho. E a Bíblia diz que pelo fato, perceba que o que deixa os discípulos indignados não é a atitude que ela teve, foi o valor do perfume. Por ser muito caro, foi um motivo de crítica da parte de algumas pessoas que presenciaram a cena. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente confunde doar com dar. Doar e dar são 2 coisas diferentes. Quando você fala de doar, geralmente, preste atenção, como quando você fala de doar alguma coisa, você está associando a algo que não te serve ou que você não usa. Agora, quando fala de dar, é algo que nos faz falta, é algo que pertence a nós. Você não dá, não é o que está sobrando. Doar, não, vou doar uma roupa para o bazar, eu vou doar. Não, quando nós olhamos à luz da Bíblia, Jesus diz que aquela mulher, a atitude dela foi vista como uma atitude de adoração. Porque quando somos ensinados a Deus a praticar esse princípio
Nós somos ensinados como um ato de adoração. E aqui nós encontramos uma mulher dando algo. E a atitude dela, descrita por Cristo, é descrita como uma atitude de adoração. Os discípulos estavam condenando ela. Jesus chega e diz: basta. Agora, a cereja do bolo. Pastor, por que aquela mulher fez aquilo? Porque ela já tinha tido a revelação de quem Jesus era. Ela sabia que Jesus estava indo na cruz, é tanto que na sequência do texto Jesus diz: ela me ungiu para o sepultamento. Ela já sabia que Jesus seria morto na cruz pelos seus pecados. Ela sabia quem ela era, ela sabia o que Jesus ia fazer por ela. E aquele ato de adoração extravagante foi nada mais, nada menos do que o transbordar de alguém que sabia o quão pecadora era e sabia o que Jesus estava prestes a sofrer por ela. E ela decide entregar ali o melhor da sua adoração. Queridos, não é apenas um ritual, sabe, para quem entende quem é, para quem entende a obra da cruz. E a ceia é momento, é dia de lembrarmos do que Ele fez na cruz, quando nós entendemos a obra da cruz. Vir ao culto não é apenas um ritual, uma obrigação. A nossa vida cristã não se torna apenas uma obrigação, mas se torna uma vida de adoração, de atitudes extravagantes, que são dignas de crítica por parte de outras pessoas. Para que tudo isso? Para que gritar? Deus não é surdo. Sabe qual é o problema? Tem uma frase que diz assim: quem não sabe de onde eu vim, ou quem não sabe o que eu passei, nunca vai entender a minha adoração. Às vezes você está vendo uma pessoa chorando, se entregando, se derramando, gritando, é porque você não sabe a história dela. Você não sabe os motivos que ela tem para estar louvando, para estar adorando daquela maneira. Eu estava pregando lá no pastor Nilson, e tinha um rapaz com um espino nos dois braços. E eu pregando, durante o louvor a gente só ouvia a voz dele, ele conseguia cantar mais alto do que o louvor todinho. E eu pregando, e quase o pessoal não conseguia me ouvir, que ele dava glória a Deus, ele dava aleluia, mas pense no cara animado. Aí terminou o culto, eu fui conversar com ele. Ele tinha pego 8 tiros, era o chefe do crime ali pelo bairro do Santa Inês. Tinha pego 8 tiros, o cara tinha deixado ele lá, na certeza de que tinha matado. A vizinha saiu para comprar pão 5 horas da manhã, viu, chamou o SAMU. E ele se recuperou, e ele estava lá. Quem não sabia a história dele nunca ia entender. Um ou 2 anos depois eu fui pregar num Adore, da igreja do Nilson também, numa chácara, lá está ele. A mesma adoração, extravagante, estava nem aí para quem estava dizendo que ele estava desafinado, nem aí para quem estava zombando dele, não estava nem aí, sabe por quê? Porque quem entende a obra da cruz não se preocupa com a opinião dos outros. Os discípulos estavam criticando, mas Jesus estava elogiando. Qual é a opinião que importa para você? De quem é que você espera receber a aprovação? Sabe, quando a gente tem revelação de quem Ele é, a gente não consegue dar a Ele nada menos do que o nosso melhor. A adoração não é só quando nós cantamos, dar o melhor não é só do nosso recurso, não. É o melhor do nosso tempo, é o melhor do nosso dom, é o melhor do nosso talento, é o melhor da nossa obediência, é o melhor da nossa vida. Eu me converti com 22 anos de idade. E eu lembro que quando a gente converte, a gente naquele fogo convidando os amigos para vir para a igreja, eu ouvi de muitos amigos: não, quando eu ficar mais velho, depois que eu aproveitar a vida, eu vou. Dava vontade de dizer assim: Deus não é fundo rural, não. Quem é da época do fundo rural aqui? Tem mais gente, hein? Tem gente aí que fingiu que nem sabe o que é. Tá bom, novinho. Sabe, quando a gente entende, a gente dá a Ele o melhor, a gente toma atitudes que são incompreensíveis pelas pessoas. Eu lembro quando nós fomos comprar esse terreno aqui, que era só mato ali na frente, era só lama.
E nós não tínhamos dinheiro para dar entrada, e nós demos, minha esposa, Deus falou comigo no altar. Eu olhei para mim, Deus falou, dê o seu carro de entrada. Eu olhei para minha esposa, conversei com ela, na expectativa que ela dissesse, pelo menos vamos orar. Mas mulher, na hora que é para dizer não, ela só diz sim. Na hora que é para dizer sim, quando eu falei, ela disse, se Deus está mandando, dê. E nós ofertamos e ficamos a pé. E ninguém entendia. Sabe, quem entende o que foi feito na cruz, quem entende o quão foi perdoado, quem entende a graça e a misericórdia, sabe, nunca vai oferecer a Ele uma adoração qualquer, nunca vai oferecer a Ele uma oferta qualquer, nunca vai oferecer a Ele uma pregação qualquer, nunca vai oferecer a Ele um serviço qualquer. Mas o que mais me chama a atenção, para a gente caminhar para o final, é que aquela mulher não falou nada. Não há conversa entre ela e Jesus, se você olhar no texto. Ela entra, quebra o perfume, derrama na cabeça dele e sai de cena. Ela não falou nada. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Adoração não é aquilo que nós falamos. Até porque tem um momento que Jesus olha para um povo e diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. Jesus está dizendo, esse povo me adora com os lábios, mas a vida deles não é uma vida de adoração. As atitudes deles não são atitudes de adoração. Sabe, as escolhas deles não são escolhas de um adorador. Ei, as minhas atitudes e as suas atitudes falam muito mais. Ou talvez a única linguagem de amor que Deus entende são as nossas atitudes. Porque a Bíblia diz, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Ela não falou nada. Ela não estava preocupada com o valor do perfume, mas ela estava preocupada em agradar a Ele. A atitude dela falou mais do que qualquer outra coisa. A verdadeira adoração, ela é demonstrada através da maneira como nós vivemos. E interessante que ninguém pediu para ela fazer também. Não foi um momento daquele que teve uma palavra, venha, traga a sua oferta, não. Partiu dela. Partiu dela. Ninguém pediu para ela fazer, sabe por quê? Porque a verdadeira adoração, ela nasce espontaneamente. Ela flui naturalmente. Porque a nossa vida, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos eleitos na cruz para vivermos uma vida de adoração. E a grande pergunta é, aquela mulher, ela foi capaz de sacrificar aquele perfume valiosíssimo. A pergunta é, o que você é capaz de sacrificar por ele? Talvez no seu caso nem seja financeiro. Para mim, por exemplo, o que Deus me pedir, Ele sabe que eu dou. O que eu dou para Deus de oferta, de dito, para mim não. Tem pessoas que não têm dificuldade nessa área. Talvez para você hoje a coisa que mais vai te doer, que mais vai ser tirado de você, talvez seja você liberar um perdão. Talvez seja você pedir perdão para alguém. Sabe, algo que vai te custar alguma coisa. Lembra, doar fala do que está sobrando. Dar fala daquilo que nós temos que tirar do nosso. Só há sacrifício, só há adoração onde há sacrifício. Aquela mulher deu o equivalente a 1 ano de trabalho. E isso revela também o nível de dependência dela, de saber que Ele não ia deixar faltar nada para ela. Mas a minha pergunta é, o que você é capaz de fazer por Ele? Você é capaz de perdoar alguém só por causa dele? Mesmo que você não queira? Você é capaz de pedir perdão a alguém? Você é capaz de abrir mão do pecado só por causa dele? Você é capaz
de ser fiel à palavra por causa dele? O que você é capaz de fazer por ele? Porque ele morreu na cruz por mim e por você, não foi por causa dele. O pai deu a vida do único filho que ele tinha. O pai deu, ele não doou, ele deu. A Bíblia não diz que o pai doou o seu filho, não, ele deu. Porque doar fala do que sobra, do que não faz falta, do que a gente não sente. Agora dar fala de algo que é tirado de nós, que você vai sentir. E a Bíblia diz que aquela atitude daquela mulher fez com que Jesus olha para ela e diz: onde for pregado o evangelho, em todo o mundo, a história dela vai ser lembrada. E a prova disso é que nós estamos aqui hoje, mais de 2000 anos depois, falando da história daquela mulher. Aquela atitude dela marcou o coração de Jesus. Tem coisas que eu e você fazemos que marcam o coração de Jesus. E principalmente aquelas que nós não gostaríamos de fazer. E a gente decide fazer só porque a gente ama Ele. Porque a gente entende o que Ele fez na cruz.